Fala, nação rubro-negra! Salve, salve a maior torcida do mundo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o seu canal de notícias, o canal Meu Mengão News. É um prazer imenso ter você aqui comigo para a gente conversar, debater e principalmente se informar sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é um dia muito especial, um domingo de muita expectativa e eu preparei um conteúdo recheado, um verdadeiro caminhão de informações para você começar o seu dia sabendo de absolutamente tudo. Nós vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre a situação do nosso elenco, sobre departamento médico, sobre clássico e muito mais. Meus amigos, acabou a novela? Parece que o cabo de guerra financeiro, aquele chove não molha, que deixava a gente ansioso, está finalmente superado. E a notícia é quente, a notícia é boa. O West Ham aceitou a proposta do Flamengo pela contratação do craque Lucas Paquetá. É isso mesmo que você ouviu, e nós vamos destrinchar cada detalhe dessa negociação, os valores, os entraves e o que falta para ele vestir o manto sagrado. Mas não é só isso. Eu também vou trazer aqui a lista completa de desfalques do Mengão. O técnico Felipe Luiz teve que quebrar a cabeça para montar o time e eu vou explicar, caso a caso, o porquê de cada jogador estar fora. Vamos falar da programação para o jogo contra o Fluminense e tudo o que envolve esse clássico gigantesco. Eu estou chegando com muita energia, com muita informação, para deixar você, torcedor apaixonado, por dentro de tudo que está rolando nos bastidores da Gávea e no ninho do Urubu. Aqui a gente respira Flamengo, aqui a gente vive Flamengo. Te amo, Mengão, nosso amor maior. Mas antes de a gente mergulhar nessas notícias bombásticas, antes de eu te contar os detalhes dessa negociação do Paquetá e a situação do time para o clássico, eu preciso fazer aquele pedido especial, na humildade e na moral, para você que está me assistindo agora. Se você ainda não faz parte da nossa família, se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão News, meu amigo e minha amiga, não perde tempo. Tem um botão aqui embaixo, vermelhinho, escrito inscreva-se. Clica nele agora, é muito importante para o nosso trabalho, é fundamental para o nosso crescimento. A gente está aqui todo dia trazendo informação com credibilidade, sem inventar nada, respeitando você, torcedor. E para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdos cada vez melhores, vídeos longos e explicativos como esse, a sua inscrição é vital. E o melhor de tudo, você não paga absolutamente nada por isso. É de graça e ajuda demais a gente. Então fortalece aí, clica no botão de inscrever-se, aciona o sininho da notificação para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo e claro, já vai deixando aquele like, o joinha, o gostei, porque isso mostra para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante e que a nação está fechada com a gente. Conto com a sua força, hein? Se já é inscrito, confere o like. Vamos começar o nosso noticiário falando de coisa boa, falando de ídolo, falando de artilharia. Eu quero começar esse vídeo exaltando o nosso camisa 9, o Pedro, o nosso artilheiro reverência. É importante a gente destacar isso porque hoje, exatamente hoje, o Pedro está completando uma marca histórica. São 6 anos vestindo a camisa do Flamengo. Olha como o tempo passa rápido, nação. Parece que foi ontem que ele chegou, lá no início de 2020. Vocês lembram? Ele chegou logo depois daquela temporada mágica, vitoriosa e inesquecível de 2019. O Flamengo tinha acabado de ganhar tudo e trouxe o Pedro para reforçar ainda mais aquele elenco estelar. E ele chegou em 2020 e não parou mais de brilhar. Hoje, completando 6 anos de casa, ele se consolidou como um dos maiores artilheiros da história do Mengão. É gol atrás de gol, é reverência atrás de reverência. O Pedro é aquele tipo de jogador que a gente sabe que pode confiar. A bola chega e ele guarda. E a gente torce muito, vibra muito, para que ele continue assim, fazendo muitos gols, quebrando recordes e, principalmente, dando muitas alegrias para a nação rubro-negra. Porque quando o Pedro está bem, o Flamengo está mais perto da vitória. Então fica aqui o nosso registro, a nossa homenagem e o nosso parabéns ao Pedro por esses 6 anos de dedicação e de muitos gols com o manto sagrado. Que venham muitos outros anos e muito mais bolas na rede. Agora, nação, a gente precisa mudar um pouco o tom da conversa e falar sobre uma situação que preocupa, uma situação que exige atenção, os desfalques. O Flamengo, para esse início de temporada, para os primeiros compromissos do ano, está lidando com uma lista extensa de ausências.
O técnico Filipe Luís não teve vida fácil para escalar a equipe, não. Ao todo, o Flamengo teve 8 desfalques. É muita gente, é praticamente um time inteiro fora de combate ou indisponível. 8 jogadores ficaram fora da lista principal e eu preciso explicar para vocês, detalhe por detalhe, o que aconteceu com cada um deles, para que não fique nenhuma dúvida e para que ninguém caia em papo furado por aí. Vamos começar falando da situação do goleiro Andrew. Muita gente perguntou, ué, cadê o Andrew? Por que ele não foi relacionado? A questão do Andrew foi puramente burocrática, questão de papelada. Até o momento do fechamento da lista, ele não tinha a documentação necessária 100% pronta para estar inscrito no Campeonato Carioca. Mas calma que eu explico. O nome dele foi inscrito no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF na terça-feira. Ah, mas se caiu no BID, tá liberado, não tá? Então, o problema é que no Rio de Janeiro foi feriado. E por conta desse feriado, não deu tempo hábil. Não houve expediente para inscrever o atleta no BIRA. Para quem não sabe, o BIRA é o Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FRJ. Sem estar no BIRA, não pode jogar o estadual. Foi uma questão de calendário, de feriado, que impediu a regularização a tempo do primeiro jogo. Mas a boa notícia é que agora já está tudo certo. Ele já está regularizado na FRJ, ou seja, se o Flamengo quiser, se o Filipe Luís optar por colocá-lo como titular neste domingo, no clássico contra o Fluminense, ele está liberado, está apto legalmente para entrar em campo. Problema resolvido. Outra situação que gerou burburinho foi a do volante Alan. O Alan não tem nenhum problema físico, não está lesionado, está treinando normalmente com o grupo, participando das atividades no Ninho do Urubu. Então por que ele ficou de fora, meu Mengão News? A resposta é simples e direta. Opção do treinador. Foi uma escolha técnica e estratégica do Filipe Luís deixá-lo de fora dos relacionados. E essa decisão tem um contexto muito claro. O Alan está em processo de negociação. Ele está negociando a sua saída do Flamengo. Quando um jogador está nessa fase, prestes a ser transferido, é natural que ele seja preservado, que não seja utilizado para evitar qualquer tipo de lesão que possa melar o negócio, ou até mesmo porque a cabeça do atleta já está em outro lugar. Então, o Alan ficou fora por conta dessa negociação de saída, e não por questões médicas. Falando em departamento médico, temos a situação do Danilo. O Danilo é um caso que vem desde a temporada passada. Ele terminou o ano passado lesionado, infelizmente. E lesão é coisa séria, exige tratamento, exige paciência. Ele está fazendo todo um tratamento intensivo para recuperar dessas lesões que ele trouxe do ano anterior. A boa notícia é que ele já começou a fazer a transição para o campo, já está naquele processo de sair da fisioterapia e começar a ter contato com o gramado, com a bola, mas ainda não está 100% pronto para o jogo competitivo. É um processo de retorno gradual. E agora, vamos falar da dupla uruguaia, que é o motor do nosso meio-campo, De La Cruz e Arrascaeta. Muita atenção aqui, torcedor. A situação do De La Cruz é a seguinte: ele está passando por um controle de carga rigoroso. Além disso, ele passou por um procedimento no joelho. Não é nada que gere pânico, mas existe sim todo um cuidado especial, uma cautela enorme do departamento médico do Flamengo com o uruguaio. O objetivo é não forçar agora para não perder o jogador lá na frente. E com o Arrascaeta, a situação e o planejamento são idênticos. É a mesma estratégia que foi utilizada no ano passado, vocês lembram? O Arrascaeta no ano passado teve a carga controlada no início da temporada, foi poupado de alguns jogos menos decisivos, justamente para que o Flamengo pudesse contar com ele inteiro, voando na reta final, nos jogos de mata-mata, nos clássicos decisivos. E deu certo. A gente viu o Arrascaeta muito bem em jogos cruciais do ano passado, sendo decisivo, fazendo a diferença, e muito desse desempenho se deveu a esse planejamento de início de ano, de dosar a carga, de controlar o desgaste. Então, a estratégia para esse ano com o Arrascaeta é a mesma. Preserva agora, cuida agora, para ter o gênio da bola inteiro quando a coisa apertar de verdade. É inteligência na gestão do elenco. Aí você me pergunta, e o Jorginho? Por que o Jorginho ficou de fora? Ele também está machucado? Teve lesão muscular? Não, nação. O caso do Jorginho é curioso, mas acontece. O Jorginho não estava lesionado no sentido ortopédico da palavra. O problema dele foi odontológico.
É isso mesmo. O Jorginho precisou extrair um dente do siso. E quem já tirou o siso sabe que não é brincadeira. O negócio incomoda, incha, precisa de repouso, não pode fazer esforço físico intenso logo em seguida para não ter hemorragia. Por conta dessa extração do dente do siso, ele ficou de fora desse primeiro momento, desse primeiro jogo da temporada. Era inviável colocar o jogador em campo recém-operado da boca. Mas a tendência é que a recuperação seja rápida. Ele deve ficar de fora deste domingo também, por precaução, mas a expectativa é que ele já jogue na quarta-feira contra o São Paulo. Já estava no planejamento essa volta rápida. Então, Jorginho fora por causa do siso, mas logo estará de volta. Continuando a nossa lista de ausências, vamos falar do Ayrton Lucas. O nosso beijinho segue um cronograma especial, um cronograma diferenciado de treinamento neste início de temporada. O jogador ainda não está treinando no campo com os demais companheiros, não está fazendo as atividades coletivas com a mesma intensidade do grupo. E foi justamente por isso que o técnico Felipe Luiz teve que improvisar, teve que buscar alternativas. Ele optou por colocar o Daniel Sales na lateral esquerda. E por que o Daniel Sales? Porque não tinha condição de ter o Ayrton Lucas, ele não estava apto fisicamente, e o Alex Sandro, que seria a outra opção, só tinha condições de jogar 45 minutos, não aguentaria o jogo todo. O exame do departamento médico, que avaliou todo o elenco na reapresentação, mostrou que o Ayrton Lucas apareceu no início da temporada já no limite físico. O sinal de alerta acendeu. Ele estava no limite, no risco de lesão. Por isso, o Flamengo, com muita responsabilidade, decidiu fazer todo esse recondicionamento físico, esse fortalecimento com o lateral, para que ele possa aguentar a maratona de jogos do ano. É melhor perder ele agora por alguns jogos para preparar o físico, do que perder ele por meses com uma lesão grave por desgaste. E para fechar a lista dos desfalques, temos o Saul. O Saul operou. Ele inclusive fez questão de publicar hoje nas redes sociais dele que estava operado, mostrando que o procedimento já foi realizado. Por conta disso, ele não está nem no Brasil. Ele está terminando a recuperação, fazendo o pós-operatório inteiro lá na Espanha, perto da família, com tranquilidade. A tendência é que assim que essa fase inicial da recuperação passar, ele volte para o Brasil e daqui a pouco já comece o processo de retorno para ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas por enquanto é recuperação cirúrgica. Ufa! É muito desfalque, né? Mas isso mostra a transparência do nosso trabalho aqui no Meu Mengão News, explicando um por um para você não ficar perdido. Agora, vamos virar a chave e falar de jogo, falar de campo e bola, falar de clássico. Domingo é dia de Fla-Flu no Maracanã. O charme do futebol carioca, um dos maiores clássicos do mundo. E tem muita gente me mandando mensagem, perguntando nos comentários: onde eu compro ingresso? Como eu faço para ir nesse jogo? Presta atenção, torcedor. O mando de campo desse jogo é do Fluminense. O jogo é do rival. Então, a logística de venda de ingressos segue as regras do mandante. Você tem que comprar o ingresso nos canais onde o Fluminense vende. Se não me engano, a plataforma é o Futebol Card. Você precisa procurar no site oficial do Fluminense ou nas redes sociais deles o link correto. Mas atenção aos setores. Você, torcedor do Mengão, deve comprar o ingresso para o setor visitante ou então para os setores mistos, que são a leste e a oeste. Nesses setores, leste e oeste, as torcidas ficam misturadas. É aquele clima de clássico raiz. Agora, se você tentar comprar para o setor sul, não vai dar, porque lá é exclusivo da torcida do Fluminense. O nosso lugar, o lugar da maior torcida do mundo, exclusivo para a gente, é no setor norte. Então, setor norte ou os mistos, leste e oeste. Vamos lotar o Maracanã. A nação precisa comparecer em peso. É muito importante a gente ganhar esse jogo de domingo. É fundamental. Principalmente para a gente sair daquela zona incômoda de não classificação no Campeonato Carioca. O Flamengo precisa somar pontos, precisa subir na tabela. Então a gente tem que correr atrás do nosso prejuízo, entrar com raça, com vontade e vencer o tricolor no domingo. Vencendo, a gente fica tranquilo na tabela do Carioca, tira esse peso das costas. E isso é estratégico, porque depois desse clássico, tem o jogo contra o Sampaio Corrêa. Se a gente ganha o Fla-Flu, a gente ganha gordura, ganha tranquilidade para contra o Sampaio Corrêa poder mesclar o time, colocar um time alternativo, rodar o elenco e mesmo assim conseguir uma vitória. Quem sabe até passar em primeiro lugar na classificação geral, né?
Futebol é dinâmico, vai que aconteça. Passar em primeiro seria o cenário ideal. Vamos ver, mas o primeiro passo é vencer o Fla-Flu neste domingo. Agora, meus amigos, chegou o momento que todos vocês estavam esperando. Vamos falar sobre o mercado da bola. Vamos falar sobre aquele sonho que está cada vez mais perto de virar realidade. Vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre Lucas Paquetá. A notícia que para o Rio de Janeiro, que para o Brasil. O West Ham aceitou a proposta do Flamengo. É isso que você ouviu. A informação que saiu agora à tarde e que nós estamos trazendo aqui em primeira mão no meu Mengão News é de que o clube inglês deu o ok para a parte financeira. O valor? 40 milhões de euros. Esse é o montante que o Flamengo se dispôs a pagar e é o montante que o West Ham aceitou receber pelo nosso cria do ninho. Estamos falando de uma operação gigantesca, uma das maiores da história do futebol brasileiro. Esse aceite, ou melhor, essa não recusa do West Ham, animou demais a diretoria do Mengão. O clima nos bastidores é de otimismo, é de que o negócio vai sair. O que acontece agora é o seguinte: a novela financeira, aquela briga por valores, já acabou. A burocracia do quanto custa está superada. Se o West Ham não voltar atrás na palavra, o Flamengo já tem o sim do clube e, claro, já tem o aceite do Paquetá há muito tempo, porque ele quer voltar para casa. Porém, nem tudo são flores e ainda existem detalhes a serem ajustados. Existem 3 entraves, 3 barreiras neste momento para que o Paquetá seja anunciado oficialmente e se torne jogador do Flamengo de novo. Vamos detalhar esses 3 pontos para você entender a complexidade do negócio. O primeiro entrave é a forma de pagamento. Como o Flamengo vai pagar esses 40 milhões de euros? A proposta do Flamengo envolvia uma parte fixa e uma parte em bônus, metas, aquela estrutura de 35 milhões fixos mais 5 milhões em bônus. O West Ham não quer saber disso. O West Ham quer os 40 milhões fixos, garantidos, sem depender de meta nenhuma. Essa é a ideia da equipe inglesa. Eles querem o dinheiro cheio. O segundo entrave é o parcelamento. O Flamengo, como qualquer clube que faz uma gestão responsável, quer pagar esse valor parcelado, diluído em algumas vezes, em algumas parcelas anuais ou semestrais. Já o West Ham está fazendo jogo duro. Eles querem que a maior parte desses 40 milhões de euros seja paga à vista, no ato. Eles querem liquidez imediata. Então, tem essa queda de braço sobre o fluxo de caixa. E o terceiro entrave, e na minha opinião, esse é o entrave mais importante e o mais chato de resolver, é a data da saída do Paquetá, a liberação do atleta. Por quê? O West Ham quer segurar o jogador. Eles aceitam vender, mas querem que o Paquetá permaneça na Inglaterra jogando por eles até o mês de maio, até o final da temporada europeia. Enquanto isso, o Flamengo quer a liberação imediata. O Flamengo quer o jogador para agora, para ontem, para jogar o ano todo aqui. E não é só o Flamengo que quer isso. O próprio Lucas Paquetá quer a liberação imediata. O atleta está forçando para vir agora. E por que o Paquetá quer vir agora? Porque o atleta sabe que precisa jogar, sabe que precisa estar em evidência, sabe que precisa performar em alto nível para estar na lista final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele sabe que ficando lá, talvez encostado ou em um clima ruim, ele perde espaço. Aqui no Flamengo, ele será protagonista, estará nos braços da torcida, jogando tudo o que sabe. Então, só para recapitular e ficar bem claro para todo mundo, a proposta global de 40 milhões de euros foi aceita pelo West Ham. Beleza, chegaram num preço, o valor é esse. Os pontos de discórdia agora são: a forma de pagamento, eles não querem bônus, querem fixo. O parcelamento, eles querem muito dinheiro à vista e, principalmente, o timing da liberação. O West Ham contesta liberar agora. O Flamengo bate o pé que quer agora. O Paquetá bate o pé que quer vir agora. Apesar do West Ham tentar fazer esse jogo duro, tentar segurar o jogador até o meio do ano, a proposta financeira está aceita. A novela do não vendo, não aceito, já acabou. Agora o que resta é justamente um jogo de paciência. É xadrez. O Flamengo vai jogando com a paciência, vai negociando os termos e conta muito, mas muito mesmo, com a pressão que o Paquetá está fazendo lá nos ingleses. O jogador está decidido e isso está ajudando muito. Para vocês terem uma ideia, o Paquetá não está treinando, o Paquetá não vai jogar, ele alega que tem uma lesão nas costas, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece quando o jogador quer sair. Ah, tô com dor aqui, não dá pra jogar. Mas a gente sabe que não é nada muito grave.
é mais uma pressão de bastidor para forçar a saída. A tendência, meus amigos, é que a negociação aconteça. A tendência é que a negociação saia e tenha um final feliz para a nação. Cabe a nós, torcedores, neste momento, ter calma. É esperar para ver como é que vai ficar essa queda de braço final, mas ao que tudo indica, a negociação está andando, as coisas estão acontecendo, as peças estão se movendo. Quem sabe aí, muito em breve, a gente pode ter o Paquetá vestindo o manto do Flamengo sendo apresentado no Ninho do Urubu. Dentro do Flamengo, o sentimento é de otimismo, principalmente pela não recusa dessa proposta astronômica de 40 milhões. A informação que a gente tem, apurada nesta tarde de sexta-feira preparatória para o fim de semana, é essa. Vamos aguardar. É claro que tem esses 3 entraves aí, e resolver isso com ingleses não é fácil, mas eu acredito e a diretoria acredita que serão solucionados. O desejo do jogador pesa muito. Então, nação, o cenário é esse. O Flamengo está forte no mercado, está arrumando a casa no departamento médico e vai com tudo para o clássico de domingo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo super completo, feito com muito carinho para manter você, torcedor do Meu Mengão News, o mais bem informado do YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes reforçar aquele convite. Se você gostou do vídeo, se as informações foram úteis para você, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos flamenguistas. Mostra para eles que o Paquetá está chegando. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí, acione o sino da notificação. A sua presença aqui é a nossa maior motivação. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente. Domingo é dia de guerra, domingo é dia de Fla-Flu, e nós estaremos aqui torcendo e vibrando. Valeu, galera, tamo junto sempre. Vocês já sabem, aqui é Flamengo, é nóis. Valeu, muito obrigado e até a próxima. SRN.